Olá, você acompanha comigo agora no programa Mais Saúde de hoje. Carreta Sesc Saúde atende mulheres no bairro da Coama, em São Luís. No quadro Vacina Sim, veja os locais dos postos de saúde para aplicação da vacina contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano. Escola da rede particular na capital realiza trabalhos manuais de ajuda ao combate à ansiedade, à angústia e à depressão. No quadro Fala Doutor desta semana, o assunto é saúde desportiva, os cuidados com a corrida de rua, e quem vai explicar detalhes é o médico Tiago Menescal, ortopedista e médico do esporte. E mais, projeto Enfermeiros do Riso transforma o ambiente hospitalar e contribui para a recuperação de crianças em tratamento. E mais, no estúdio, uma entrevista com a coordenadora de atenção à saúde das mulheres, Olívia Trindade. Ela vai falar sobre a campanha Márcio Lilás, de combate ao câncer de colo de útero. Eu sou Ismael Gama e o programa Mais Saúde está no ar. A Carreta Sesc Saúde Mulher está atendendo no bairro da Coama, em São Luís, oferecendo exames preventivos e mamografias gratuitamente. A unidade móvel conta com estrutura moderna e laudos emitidos pelo Hospital do Amor, referência nacional no tratamento do câncer. Arlen estava precisando fazer alguns exames. Ao saber que a carreta do Sesc Saúde Mulher estaria no bairro Coama, em São Luís, ela logo procurou fazer o agendamento. No dia e horário marcados, estava lá presente. Na sexta-feira passada, eu estive aqui no supermercado em frente, aí o meu esposo me acionou para poder ver e a gente veio. Nós viemos e aí imediatamente ela já agendou e hoje eu estou aqui para ser atendida, fazer o exame. A unidade móvel do Sesc Saúde Mulher está instalada bem em frente ao restaurante mantido pelo Sistema Fé Comércio, localizado na Avenida Daniel de Latouche. O veículo tem toda a estrutura necessária para fazer atendimentos de qualidade. Com uma estrutura de ponta, o espaço oferece preventivo para mulheres com idade entre 20 e 64 anos de idade. No local, também estão sendo feitos exames de mamografia para mulheres entre 40 e 74 anos de idade, com laudos emitidos pelo Hospital do Amor de Barretos, maior referência no tratamento de câncer no Brasil. A mamografia ela é laudada no Hospital de Barretos, em São Paulo, o Hospital de Amor, que é um hospital que tem um selo ouro, e os preventivos são laudados também em laboratório que tem o selo Qualicito, que é um selo de qualidade, de leituras. Então são exames de qualidade e que chegam até a paciente de forma gratuita. Então essa é a maior demanda por parte delas. Os agendamentos para consultas e exames na carreta do Sesc Saúde Mulher são feitos no local, com a apresentação de cópias dos documentos pessoais, RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência. A unidade ficará na Coama até o dia 11, com os atendimentos sendo realizados de segunda a quinta-feira, das 7h30 da manhã até 12h30 e de 1 às 5h30 da tarde. Às sextas, os atendimentos são feitos das 7h30 às 11h30 da manhã e de meio-dia às 4 da tarde. Para que essas pacientes elas tenham essa visão de que elas podem estar sendo multiplicadoras desses cuidados, desse autocuidado para a prevenção de problemas voltados à saúde. A Secretaria Municipal de Saúde divulga às unidades de saúde que as vacinas contra meningite, Covid, tetravalente, BCG e tétano estão disponíveis. Acompanhe agora no nosso quadro Vacina Sim. Fique por dentro dos principais postos de saúde que oferecem vacinas para Covid-19, tetravalente, BCG, tétano e meningite. No posto de saúde, Unidade de Saúde da Família Pirapora, endereço Avenida Santos Dumont, quadra D, sem número, no Tirirical. Centro de Saúde da Liberdade, na Rua Machado de Assis, sem número, no bairro da Liberdade.
Centro de Saúde Dr. José Ribamar Frazão Correia. O endereço é Rua Tancredo Neves, sem número, Nova República. Centro de Saúde de Pedrinhas, BR-135, quilômetro 13, sem número, no bairro Pedrinhas. E Centro de Saúde Itapera, na rua principal, número 20, no bairro Itapera. Cortar madeira, montar peças, criar com as próprias mãos. O que para muitos é apenas marcenaria, para outros tem sido a terapia e acolhimento. Na Casa da Árvore Escola, em São Luís, o trabalho manual ajuda no combate à ansiedade, à angústia e até à depressão. Cortar madeira, soldar o metal. Ações simples do dia a dia que na Casa da Árvore Escola ganham um novo significado. A iniciativa surgiu a partir da ideia de 2 jovens. Um deles é Ed, que conta como tudo começou. Em junho de 2019, nós abrimos nossa primeira turma, nosso primeiro curso. E aí, quando eu vi o pessoal saindo era um banco o projeto do primeiro curso. Quando eu vi o pessoal saindo com um banco, suados, mas super felizes, aí foi aí que eu comprei a ideia. E desde quando a gente comprou a ideia, a gente abriu novos cursos, melhoramos o espaço e aí já estamos aí há 6 anos, né? E aí com mais aí de 2.000 alunos que já passaram por aqui, experimentando a marcenaria. E o legal é isso, que elas experimentam e elas não só experimentam, mas elas começam a fazer mais coisas em casa, a produzir, algumas empreender, né? Então isso é muito legal, é muito prazeroso. A Casa da Árvore nasceu com o objetivo de fomentar a cultura do faça você mesmo. Com o tempo, o espaço foi além da marcenaria e se transformou também em um lugar de acolhimento e terapia. Se concentrar no corte, na montagem e em cada etapa do processo exige foco e atenção. Esse exercício ajuda a afastar sentimentos como angústia, inquietação e irritação. Pessoas com quadros de ansiedade e até à beira da depressão encontraram na marcenaria um caminho para viver melhor. Tem alguns psicólogos já em São Luís que recomendam a Casa da Árvore como atividade terapêutica. A gente tem pessoas com burnout que acabaram vindo parar aqui também para ver se melhoravam. E aí a gente tem muitas histórias, graças a Deus, de pessoas que passaram por aqui e no tempo que tiveram aqui, tiveram melhora significativa da sua saúde mental, né, se sentiram melhor e às vezes passam aqui só para dar um oi e relembrar os momentos que tiveram aqui. Para mim é muito legal. Ed conversa com Cláudio, um dos chamados residentes da casa. É assim que eles definem quem frequenta o espaço, seja por 1 hora, 1 dia, 1 semana ou pelo tempo que precisar. Cláudio é psicólogo e chegou à Casa da Árvore depois de cansar de esperar um marceneiro para atender a um pedido. O que era para ser uma solução pontual se transformou em permanência. Desde então, ele nunca mais se afastou do lugar. Eu não conseguia achar profissional, às vezes o profissional não estava disponível, e aí eu sou um pouco ansioso, e isso tudo fez com que eu buscasse. Hoje a marcenaria me tira essa ansiedade, eu consigo fazer muitos móveis que a gente precisa lá em casa, e aqui também funciona como um local onde encontro pessoas com o mesmo objetivo. Nós somos todos irmãos aqui, a verdade é essa. Pablo também é residente da Casa da Árvore. É ali que ele produz grande parte dos móveis que recebe por encomenda. Além do trabalho, Pablo encontra no espaço a companhia de amigos que participam e colaboram no processo. A facilidade de ter a gente alugar o banco de horas, poder usar os equipamentos, ter um espaço de convivência com outros marceneiros, com outros hobbyistas. Também a gente poder desenvolver e contribuir dando aulas. Foi isso que fez eu chegar até aqui à Casa da Árvore. A Casa da Árvore é realmente bem dinâmica. Assim como ela ajuda o Adriano a colocar as ideias em prática, ela também ajuda o Natan. Este aqui é um espaço voltado para as crianças, onde elas podem desenvolver a coordenação motora e também colocar a sua criatividade em prática. É um espaço
que ajuda no desenvolvimento dos pequenos. Casa para adultos, crianças, espaço de trabalho, de terapia, de aprendizado. Uma escola de convivência. A Casa da Árvore incentiva o empreendedorismo, o compartilhamento e o convívio social. Tem gente que vem aqui para empreender e aprende o que é necessário para empreender. Eu conto meus causos aqui para eles, falo o que eles não devem fazer, né? Porque eu também fiz muita besteira também enquanto empreendedor, e digo o que eles devem fazer também, e aí com isso a gente tá só colhendo os frutos, aí, né? Graças a Deus. O quadro Fala Doutor é um espaço direto e descomplicado para responder aquelas dúvidas que todo mundo tem sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Quem comanda esse papo hoje é a nossa repórter Carla Bianca, que conversa agora com o médico ortopedista e do esporte, Tiago Menescal. E o assunto? Os cuidados com a corrida de rua. É com você, Carla. Uma prática tem movimentado muitos maranhenses, a corrida de rua. Além de moda, é sinônimo de saúde. E é o assunto do Fala Doutor de hoje. Quem está aqui ao meu lado é Tiago Menescal. Ele é médico do esporte e ortopedista. Doutor, quais são os benefícios da corrida de rua? Bom, a corrida de rua tem uma série de benefícios, desde o bem-estar físico ao bem-estar mental. Na parte física, eu gosto sempre de caracterizar como uma melhora de controle de pressão arterial, melhora da glicemia, melhora até da saúde articular, desde que feito de forma correta, com orientação médica e profissional, para que você tenha os benefícios e diminua o risco de lesões. Do ponto de vista médico, qualquer pessoa pode correr? Qualquer pessoa pode começar a introdução da corrida, desde que sem nenhuma contraindicação médica. Entre elas, pacientes que vieram de processos cirúrgicos, pacientes que estão muito acima do peso, que já têm alguma deformidade estrutural, como uma artrose, com alguma limitação. Pessoas que não têm nenhuma contraindicação cardiológica podem, mas muitos não sabem que tem. Então é sempre importante fazer um check-up antes. Quais são os cuidados básicos? É realmente necessário um tênis específico, um aquecimento? Com certeza. Para você ter uma longevidade no esporte, eu acredito que é fundamental você fazer um aquecimento, saber qual tipo de calçado adequado para você, respeitar uma planilha de treinamento, né? Muitos começam simplesmente botando um short, botando um tênis e saem correndo. E isso tem a consequência, né? Que são as dores, as lesões. Então é importante o respeito da planilha de treinamento e, claro, fazer um check-up antes metabólico, ver se você não tem nenhuma contraindicação cardiológica, fazer um eletro para ver se você não tem nenhuma cardiomiopatia, fazer uns exames de sangue para ver se você não tem uma diabetes, uma hemoglobina glicada descompensada, para que você tenha o máximo de segurança na sua rotina. Sobre essas lesões que você citou, né? Pode acontecer lesões no joelho, tornozelo, quais são as mais comuns e como evitar? Na corrida, as lesões mais comuns são as lesões traumáticas de repetição de membros inferiores. Entre elas, as que eu mais destacaria seriam a canelite, que é uma inflamação a princípio na região do osso da tíbia, né, que é a canela, e que, se não tratado e o paciente negligenciar, pode até virar uma fratura por estresse, que é muito comum também. O joelho também é um local muito comum de dores, de lesões. As principais dores no joelho é a condromalácia patelar, que é um começo de desgaste na articulação da patela, e as lesões no tornozelo e calcanhar, entre elas a fascite plantar e a tendinite do tendão calcâneo, ou tendão de Aquiles. Outros assuntos importantes aí dentro da corrida, a alimentação e a hidratação. Como é que eles acontecem nesse processo? A nutrição precisa acompanhar o seu processo de treino. Então, num primeiro momento, um paciente que quer perder peso, ele precisa ter um planejamento alimentar para fazer com que ele tenha um déficit calórico sem prejudicar a capacidade de realização de treino dele. Então precisa ter esse equilíbrio para você ter o máximo de performance com o máximo de recuperação.
A hidratação também é fundamental, pois nós sabemos que 70% a 80% do músculo é constituído de água. Então, se você não toma água, é impossível você evoluir fisicamente apenas com a nutrição. A água é um nutriente fundamental para o nosso corpo. E outro ponto muito importante também, que muitos negligenciam, é a recuperação, é o descanso, é o sono. É no sono que a gente recupera. Então, as reações químicas que fazem com que o nosso físico evolua é durante o período do sono. Então, esse é um ponto que eu gosto de frisar bastante com os meus pacientes. Como manter, para quem quer começar, como manter uma rotina saudável, sem se machucar e sem desistir no meio do caminho? Eu acredito que o principal ponto seria a disciplina, né? Então, a gente precisa ter uma disciplina no nosso cotidiano, nossa rotina, seja no trabalho, seja na prática constante de atividade física. Outro ponto muito importante é passar com profissionais que vão te ajudar nesse processo. Seja um médico, seja um profissional de educação física para montar uma planilha de treino para você, seja um nutricionista. Quando você está bem assessorado com pessoas que entendem do que estão fazendo, com certeza a sua chance de evolução física com menos lesão vai ser, sem dúvida, mais eficiente. Muito obrigada, doutor Thiago, pelas orientações. Sem dúvida nenhuma, com responsabilidade e orientação profissional, fica tudo mais seguro. Carla Bianca para o programa Mais Saúde. Acompanhe no próximo bloco o projeto Terapia do Riso leva alegria a hospitais de São Luís. E uma entrevista no estúdio com a coordenadora de atenção à saúde das mulheres, Olívia Trindade. Ela vai falar sobre a campanha Márcio Lilás de combate ao câncer de colo de útero. É só um instante. Levar alegria para dentro dos hospitais também é uma forma de cuidado. No Maranhão, o projeto Enfermeiros do Riso transforma o ambiente hospitalar e contribui para a recuperação de crianças em tratamento. A iniciativa inspirou a criação do projeto de lei 295 de 2025, já aprovado na Assembleia Legislativa, que institui o programa Terapia do Riso nas unidades públicas de saúde e em casas de convivência para idosos. Por meio do projeto Enfermeiros do Riso, crianças em tratamento hospitalar recebem momentos de alegria que auxiliam na recuperação. A criadora da iniciativa destaca a importância do trabalho nas unidades de saúde. O projeto de extensão Enfermeiros do Riso, criado em 2007 para os alunos do curso de enfermagem da UFMA de Imperatriz, é desenvolvido no Hospital Municipal Infantil de Imperatriz, o Socorrinho. Foi inspirado em Pat Adams, que utilizava o riso como instrumento terapêutico para os seus pacientes. A proposta é, através dessa ferramenta, diminuir o estresse, fortalecer o vínculo entre o paciente e a equipe de saúde. Ao longo dos anos, o próprio grupo desenvolveu pesquisas que comprovam a eficácia da terapia do riso como instrumento de humanização e apoio à equipe de saúde. Esta e outras iniciativas semelhantes inspiraram o deputado Wellington do Cusso a propor o projeto de lei número 295 de 2025, que institui o programa Terapia do Riso e Humanização da Assistência nos estabelecimentos públicos de saúde e nas casas de convivência de idosos no Estado. A proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e agora segue para o chefe do Executivo, o governador Carlos Brandão, que vai analisar a sanção do projeto. Ao longo dos anos, nós desenvolvemos pesquisas científicas sobre esses temas e nós podemos constatar que os pacientes têm uma melhor recuperação quando utilizam a terapia do riso. De acordo com o texto do projeto de lei, quem deve executar o programa é o poder público, ou pode ser realizado por parcerias e convênios com organizações da sociedade civil, associações, grupos artísticos e instituições especializadas, com experiência comprovada. Quanto às atividades, elas precisam ser realizadas de forma contínua. A participação de cada paciente é facultativa, ou seja, a decisão do paciente em participar ou não deve ser respeitada.
Para quem atua com essa forma de cuidado, a proposta representa um avanço para o fortalecimento da humanização nos hospitais do Maranhão, ampliando o alcance da iniciativa e beneficiando ainda mais pacientes. O projeto de lei 295 de 2025, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, que institui o Programa Terapia do Riso e Humanização da Assistência nas instituições públicas de saúde, é uma iniciativa excelente, considerando os benefícios emocionais, psicológicos que essas terapias podem proporcionar e também o fortalecimento do sistema imunológico para os pacientes que estão hospitalizados. Março é o mês de conscientização e combate ao câncer do colo do útero, uma doença que ainda registra números preocupantes no Brasil e no Maranhão, mesmo sendo altamente prevenível. Para falar sobre o assunto, conversamos com a coordenadora de atenção à saúde das mulheres da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, Olívia Trindade. Olívia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Mais Saúde de hoje. Obrigada, é um prazer estar aqui no programa falando um pouco sobre a nossa mobilização e a campanha, que nós temos aí do Março Lilás. Olívia, Março Lilás é uma campanha permanente, né? Sim, é uma campanha anual. Todos os anos o Estado lança a campanha, é uma campanha de mobilização para todo o Estado do Maranhão, para os municípios mobilizarem ações voltadas à prevenção do câncer de colo de útero. A gente tem um estado muito grande, com 217 municípios. Como é feito esse trabalho da Secretaria de Saúde do Estado para alcançar todas essas cidades e as mulheres que precisam de assistência? Como é que é feito esse planejamento de vocês? Nós trabalhamos com a mobilização dos municípios para o rastreamento do câncer de colo de útero e, através da coordenação de atenção à saúde das mulheres, nós monitoramos com o sistema, que é o sistema do câncer, que é o Siscam, onde a gente tem relatórios mensais ou anuais referentes aos exames que são realizados no município. E assim também a gente faz uma mobilização anual sobre a campanha Março Lilás, porque a prevenção ela não é só durante a campanha, mas o ano todo, E aí durante o mês de março a gente intensifica essa ação, voltada à mobilização desses municípios para que a gente efetive essas ações com ações pontuais do Março Lilás e ações que estejam voltadas para esse rastreamento. Olívia, ainda tem muitas mulheres que têm receio de fazer os exames preventivos para identificar o câncer do colo do útero. Como é que é o trabalho de vocês que vai além disso do que já é feito? Então, hoje, as mulheres é um exame ainda com muitos estigmas, O exame preventivo, ele traz uma posição, que é a posição litotômica, uma posição que a mulher às vezes tem um certo desconforto, mas a intenção, nesse momento, é uma avaliação do colo, do útero. Então, as mulheres elas precisam tirar de certa forma, essa vergonha do exame, esse estigma que o exame traz, e buscar, de fato, o serviço de saúde. Hoje nós temos, na atenção primária em saúde, todas as unidades básicas de saúde com profissionais habilitados para a coleta desse exame, que até então a gente tem o exame Papa Nicolau, que é o citopatológico de câncer de colo de útero, mas o Ministério da Saúde, nos anos de 2025 e 2026, está ampliando e chegando aos municípios uma nova tecnologia que é o DNA-HPV. A gente tinha um teste que era uma citologia e agora a gente vai ter um teste molecular. Existe um perfil de mulher aqui no estado mais vulnerável ao câncer do colo do útero? Sim, hoje a faixa etária de rastreamento, pelos estudos feitos pelo Sistema de Câncer, pelo INCA, pelo Ministério da Saúde, são mulheres entre 25 e 64 anos. Essa é a faixa etária de rastreamento para o câncer de colo. Claro que a incidência hoje ela tem aumentado principalmente em mulheres de 30 a 40 anos, que é um público de prioridade para essa busca ativa. Hoje a gente chama a atenção dos municípios e de toda a população referente ao rastreamento organizado, que é chamar exatamente as mulheres na faixa etária de rastreamento, que é onde a gente tem os estudos com maior incidência do câncer, E a priorização de 30 a 40 anos é porque a gente tem tido uma incidência maior de casos nessa faixa de idade. Doutora Olívia, a gente percebe que trabalha na imprensa e que vê o trabalho do Estado nos últimos anos em fazer esses exames chegarem
mais longe possível, dentro das cidades e nas zonas rurais também. Essa mobilização, ela ajuda muito, a conscientização melhorou, o acesso à informação, mesmo com a internet, está chegando onde se precisa? Sim. Nós fazemos sempre estudos de série histórica de anos, né, anteriores. A gente tem de 2021 a 2025, né, um aumento considerável com relação à execução desses exames, né, a efetividade desses exames na ponta. Hoje as mulheres têm buscado mais, né, e aí a gente traz a informação e traz também a ideia da importância da prevenção, e isso tem facilitado muito esse acesso. Como eu disse, as unidades básicas de saúde hoje, elas têm profissionais qualificados e habilitados com insumos necessários para fazer esse exame. Então, as estratégias de saúde da família, elas estão em todos os territórios do nosso estado, né? Até os territórios mais distantes, em mais difícil acesso, porque nós temos estratégia de saúde da família na zona rural, né? E também na zona urbana de todos os municípios. Então, assim, esse acesso, né? Essa melhoria do acesso faz com que a gente tenha, né, um aumento. Hoje, no Maranhão, a gente teve, em 2025, mais ou menos, aproximadamente, quase 240 mil exames realizados, né? Ainda é um número abaixo do que a gente poderia alcançar, mas aumentando nessa série histórica que a gente pontuou de 2021 a 2025, onde em 2021 nós tivemos aí 186 mil, né? Então a gente vê um aumento gradativo, a cada ano a gente tem aumentado e a cada vez mais a gente tem trabalhado nessa busca, né, das mulheres na faixa etária de rastreamento para que a gente consiga alcançar o indicador do Ministério. O câncer de colo do útero é uma doença silenciosa? E a importância do preventivo para as mulheres que sintam alguma coisa, os sintomas iniciais da doença? Então, de fato, a gente tem o período de aparecimento das sintomatologias, né, do câncer em uma fase bem ampla de tempo, porém, quando a mulher busca o serviço, não só pelos sinais e sintomas que ela apresenta, quando ela busca o serviço para aquela prevenção, né, que a gente sempre fala, que é o exame preventivo, é um exame que ela tem que fazer, de certa forma, anualmente, 2 vezes consecutivas, e a cada 5 anos, no caso do DNA-HPV, ou a cada 3 anos, no caso da citologia, para os exames que derem alterados, ou melhor, os exames que não derem alterado, ela tem uma faixa de tempo maior para buscar o serviço novamente. Mas para os exames que deu alterado, a gente buscar o tratamento mais precocemente, porque a gente tem desfechos mais favoráveis, né, para a identificação do câncer. Doutora, quando esses casos são identificados já no preventivo, lá na zona rural, numa unidade básica de saúde, é comunicado à Secretaria Municipal, que encaminha à Secretaria Estadual. Como é essa abordagem com essa mulher que está com esse diagnóstico? Como é dali para cá? Certo. Então, o próprio sistema, ele traz o segmento, que seria, no caso, o tratamento, o início desse tratamento para as mulheres que tiverem qualquer tipo de alteração. Pode ser que a alteração encontrada nesse exame seja apenas uma célula de HPV, né? Onde a gente tem tratamentos para aquele momento inicial. É por isso que sempre a gente fala sobre a detecção precoce. Quanto antes a gente consegue detectar, né, as células precursoras do câncer, a gente acaba buscando o tratamento, e o tratamento ele se torna mais eficaz, né, com desfechos mais favoráveis nesse momento. Então, assim, quando a gente tem, né, essa identificação, o próprio sistema, ele segue o tratamento da mulher, por exemplo, até o momento que ela parte para um outro serviço, que é um serviço de encaminhamento que se faz, né, porque a atenção primária, ela é ordenadora desse cuidado. Então, a atenção primária, identificando essa alteração, ela vai referenciar, né, para o município, se ele tiver um serviço de referência para aquele tratamento, ou para outros serviços que podem ser referências estaduais, né, ou referências regionais, porque a gente trabalha de forma regionalizada, né, em cada ponto do nosso estado, de forma macro-regional ou regional, a gente tem um ponto de atenção para essa mulher. E aí ela vai dar continuidade a esse tratamento até que ela consiga, né, ter a cura para aquela problemática, que pode ter sido já o carcinoma in situ, que no caso é o câncer, ou apenas uma lesão precursora.
Doutora, em relação a gente já tem uma vacina para o HPV, né, que está sendo disponibilizada na rede pública de saúde de forma gratuita e existe resistência dos pais em relação a isso, já que são aplicadas em adolescentes. Como é que é o trabalho de vocês nesse sentido, numa visão bem precoce, né, com a vacinação para impedir que casos graves aconteçam? Pronto, então, a gente trabalha com as novas diretrizes, foram publicadas do câncer de colo. A gente tem a parte da promoção de saúde, né, que é a parte que a gente faz da vacinação, né, a busca ativa, a detecção precoce. Hoje, o indicador de vacina, né, do HPV, ele é uma das metas, né, nossas para a diminuição da incidência do câncer no nosso estado, no nosso país. Então, aumentar essa cobertura vacinal é uma das nossas metas e a gente tem trabalhado através de programas como o Programa Saúde na Escola, né, que vai para o ambiente escolar, onde a gente encontra o maior número de adolescentes, né, na faixa etária para essa vacinação, que é de 9 a 14 anos. E aí a gente tem buscado essa parceria, né, dos programas que a gente tem paralelamente para serem trabalhados e aí a gente leva a vacinação, né? Hoje o trabalho da coordenação de imunização, ela tem ampliado os espaços de vacinação, trazido para espaços como shoppings, que a gente tem maior circulação de pessoas, dentro do ambiente escolar, nas unidades básicas de saúde, que em todas as unidades básicas de saúde nós temos salas de vacina, né, que ficam mais próximas a essas comunidades, a esses espaços. Então, assim, hoje a gente trabalha nessa mobilização e também tentando aumentar esse indicador, né, para até 90% de meninas e adolescentes na faixa de 9 a 14 anos vacinados com a HPV, a vacina do HPV. Doutora Olívia, nesse trabalho já desenvolvido por vocês e você especialmente, o que mais emociona nessa lida do dia a dia como profissional de saúde, nessas situações de trabalho de vocês, né, de campanhas que vocês sempre intensificam? Então, quando a gente tem nesses momentos de campanha pessoas que passaram por todo esse processo de identificação ou tratamento precoce e trazem essa experiência, né, dizendo que conseguiram, né, a cura do câncer, passar por todo esse processo com suporte, né, da saúde, que é o que a gente mais pede para os nossos profissionais, que eles entendam e se sensibilizem pelo caso daquela paciente, para que a gente tenha, né, uma adesão ao tratamento, um vínculo com aquela paciente, para que a gente possa, né, dar continuidade a todo o acompanhamento dela. Então, assim, quando a gente vê esses desfechos, essas situações, a gente fica realmente muito emocionado, vendo que o trabalho, ele valeu a pena, né? Cada esforço, cada mobilização, cada ação, né, que é organizada ou que é implementada, que ela vale a pena quando a gente tem essas situações. Perfeito. Doutora, a orientação para as maranhenses nessa campanha do Março Lilás? Então, o nosso tema desse ano é informação que protege, prevenção que cura, e a gente trazer a informação do exame, né, do exame preventivo, que as mulheres devem buscar, principalmente mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, né, devem buscar os serviços de saúde, realizar o exame, né, que é a única forma de identificação precoce das células precursoras de câncer. E aí a gente traz essa inovação, né, com essa ampliação do Ministério da Saúde, implementando essa nova tecnologia, que é o teste molecular de DNA-HPV, onde a gente vai ter as qualificações do nosso estado com os profissionais e, posterior a isso, de forma gradativa, a substituição, tá, dos exames citopatológicos por DNA-HPV. Doutora, obrigado por sua participação aqui no programa Mais Saúde. Obrigada também. Esse foi o nosso programa Mais Saúde de hoje. Para você, um bom início de semana e a gente se encontra no próximo domingo às 9 da manhã. Até lá!